para gravar. A partir de agora nós estamos gravando, tá? O material vai ser disponibilizado depois para vocês em link do YouTube, disponibilizado com link no Moodle, tá? Então tá, vamos falar. Bom, falamos um pouquinho desse anúncio do iPad, vamos seguir aqui a aula nosso, né? Sobre o processo de criação na comunicação e o processo de criação no design gráfico, né? Já vou pular aí direto para o roxinho, que é a parte mais importante, o resto é uma introdução. Então vamos lá. O texto, a fotografia, a cor, a forma tipográfica, a distribuição dos elementos da página, o tipo de papel e alguns outros elementos estrategicamente criados numa sobreposição e em entrelaçamentos de linguagem deve despertar a percepção e a retenção da respectiva mensagem. Então, quando eu falo na mensagem, eu tenho que pensar em tudo, tá? A fotografia que é colocada ali, a cor que é colocada ali, o texto que é colocado ali, se eu vou colocar caracteres para as pessoas seguirem ou não, tudo que vai dentro da mensagem, tá? Ela tem que ter um propósito. Vamos pegar esses vídeos de criança, por exemplo, tipo Galinha Pintadinha e etc. Eu não sei se vocês são dessa época, se vocês viram isso, mas a gente tinha, quem foi pioneiro disso dentro do Brasil foi o Xuxa Só para Baixinhos, né? Então a Xuxa, os baixinhos da Xuxa da década de 90, 80, 90, né? Eles ficaram grandinhos, já não assistiam mais, né? O show da Xuxa teve que sofrer uma reformatação voltada para esse público, acompanhou o público, né, de criança para adolescente, depois para uma fase mais adulta, só que o que ela gostava mesmo e com quem ela se comunicava bem eram crianças. E esses adultos que já não assistiam tanto mais ela assim, mesmo com um show mais para esse público, tá? Acabou tendo filhos, constituindo família e etc. E ela percebeu que existia um filão no exterior, né? Ela teve contato com isso por conta da filha dela que tinha nascido, de videozinhos que eram voltados para crianças, altamente educativos, com musiquinhas tradicionais, etc., e que era um segmento que não era explorado dentro do Brasil. E ela resolveu fazer uma produção bacana para isso, para a época, né? Hoje a gente olha para trás, a gente vê que tem bastante coisinha que poderia ser adaptada, mas a tecnologia evoluiu para isso também, né? A gente tinha que respeitar a tecnologia da época. E aí ela resolveu fazer esses videozinhos voltados para criança. Todos os vídeos voltados para criança, você pode ver que tem a musiquinha embaixo e uma bolinha que vai pulando. Aquilo meio que determinou um padrão, um formato quando a gente quer ensinar alguém a cantar alguma coisa, quando a gente quer ensinar alguém a ler uma legenda, a ler um raciocínio, um pensamento estratégico. Então, colocar esses caracteres, eles têm uma razão de ser. O público que assiste a um Só para Baixinhos, que assiste uma Galinha Pintadinha e todos esses correlatos, ele é um público que está sendo alfabetizado. Então, ele não tem uma leitura rápida, né? Ele tem que fazer a associação daquela palavra que está sendo dita ao que ele está ouvindo. Então, a bolinha, o preenchimento das cores nos caracteres, ele existe para isso, para associar o áudio, o vídeo, a fala, dentro de um mesmo contexto onde ele passa a reconhecer as formas, inclusive, das letras, né? Onde a criança aprenda a cantar, aprenda a seguir aquilo ali. E aí, como criança trabalha com repetição, aquilo é a receita do sucesso, né? Porque aí ela vai ver aquilo e vai querer ver de novo, e vai querer ver de novo, porque ela vai querer associar, assimilar, cantar, participar e sentir parte, por exemplo, de coisas que ela não sentiria, como, por exemplo, um jornal, uma novela, que não são parte do contexto sociocultural dela também, que não falam a linguagem dela, e o programa infantil fala. Então, quando eu faço uma mensagem publicitária, eu tenho que pensar em todos os elementos que são colocados ali. Se for colocado, é importante. Eu digo que é meio uma filosofia que o MasterChef criou, né? Se está no prato, é porque tem que ser para comer, né? Então, não é só para ver, né? Ver faz parte, aroma faz parte, mas no prato a gente quer comer. Então, tudo que está no prato tem que ser comestível. Então, tudo que está no anúncio, ele tem que ser digerido também pelo público-alvo, tá? É bom lembrar que design significa projeto, desenvolvimento de projeto, no nosso caso, projeto gráfico. Não podemos esquecer do projeto de desenvolvimento da comunicação, o processo da criação na comunicação, da criação no projeto gráfico ou do design gráfico, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, acho que parou o meu compartilhamento, não. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, o design tal, design da embalagem tal, design da marca tal, né? Vamos separar aqui, porque a gente vai falar bastante de design agora, vamos separar aqui um pouquinho a respeito do que a gente entende por design. Design não é só forma, ele também é forma. Mas o design ele está muito mais conectado às ideias de projeto, de planejamento, do que forma. O design é a parte do todo, tá?
Então, quando eu falo em design, eu estou pensando na forma, na cor, na textura, nos materiais, nos elementos, na funcionalidade, no descarte daquilo ali, né? Existe um país, por exemplo, não sei que país que é esse no mundo, mas que ele não aceita, como lá é um país pequeno, eles não têm como muito descartar lixo, né? Tudo que é produzido lá dentro, tá? Eles têm que pensar na sustentabilidade, no descarte, na reciclagem. Então, todos os produtos são produzidos lá dentro, não que vem de fora, tá? Os que vêm de fora têm que sofrer adaptações. Eles têm que ser produzidos no máximo com 4 elementos. Então, por exemplo, vidro, madeira, metal e plástico. Porque na hora que eles vão desmontar o produto para reciclagem, 70, 80% do produto tem que ser reciclado, só 20% pode ser descartado. Então, isso é uma dificuldade para quem projeta, por exemplo, embalagem lá, para quem trabalha lá dentro, para quem trabalha comunicação, porque tudo tem que ser reciclado. Então, o design é esse contexto, ele é o contexto do planejamento, tá? Ele é o contexto do projeto. Então, comunicação e design são como conteúdo e forma. Eu tenho que pensar nos dois de uma forma completa, tá? Os profissionais de criação da comunicação não são meramente artistas, são seres criativos que se apropriam das artes e da linguagem e criam articulação entre o engendramento das linguagens para atender às necessidades das mensagens de comunicação. A criação atende, assim, a objetivos muito bem definidos e buscados pelas estratégias de comunicação. Então, toda vez que eu penso em criação, eu estou pensando em parte do processo, né? Antes daquela criação existir, existe o atendimento, existe o planejamento, existe o brainstorm, existe a criação, junto com a criação existe a mídia, existe a produção gráfica, existe o designer, né? Eu tenho vários profissionais que são alinhados ali, tá? Que participam do processo de comunicar com o público. Você limpa, né? Igual ela. Eu também. Oi? De repente o áudio abriu aí de alguém, desculpa. Eu pensei que era uma pergunta. Então, todos eles montam a parte do processo de comunicação. O que a criação faz é que ela geralmente tem mais destaque, porque a criação geralmente chama a atenção das pessoas e acabam gozando da credibilidade do público-alvo. Mas, na verdade, o que o criativo faz é se apropriar das artes para utilizar nas linguagens e gerar mensagens mais articuladas. Dominar o conceito das especificidades que fazem parte de uma linguagem em nossa análise, a visual gráfica, é fundamental tanto para quem desenvolve como para aquele que contrata esse tipo de serviço. Mesmo nas especificidades da linguagem, não podemos esquecer as interpretações que os elementos da linguagem visual recebem com as modificações dos tipos de mídia, jornais, tabloides, revistas, internet, cartazes, murais, entre outros. O que a gente quer dizer com isso? Que independente da criação, quando a gente vai trabalhar vários meios de comunicação, essa criação tem que ser adaptada e tem que respeitar os meios. Então, por exemplo, aquele anúncio do Bradesco que a gente mostrou para vocês, Bradesco Seguros, lá em que a gente passa o dedo e o carro bate na parede do tablet. Ele está respeitando, tá, a plataforma em que ele está, que é uma plataforma digital que permite esse tipo de interação. Quando a gente pega aquele anúncio, se a gente vai para o outdoor, a gente tem como adaptar aquela linguagem? Tem, mas a gente tem que também respeitar a mídia física do outdoor, que não permite aquele tipo de interação. E tem que pensar num outro formato para dizer a mesma coisa. Então, respeitar os formatos, respeitar as plataformas, as tecnologias é importante, tá? Sempre esteve perto dos impressores, né? Aqui, vamos começar, vai. A história do design gráfico sempre esteve associada à história da escrita, tá? Sempre esteve perto dos impressores com o objetivo de tornar mais agradável visualmente as peças gráficas. Então, sempre quando a gente pensa no design gráfico, a gente pensa na escrita. Então, hoje, por exemplo, a tipografia é tão discutida, né? O lettering é tão discutido porque o formato que a letra tinha, ele era pensado para ser agradável aos olhos, para com que a gente conseguisse consumir a mensagem, gerir melhor a mensagem daquilo que a gente estava vendo. Mais abaixo aí. No processo de codificar as informações e ideias, os comunicadores utilizam padrões, estilos e sequências que são, ao mesmo tempo, convencionais e também muito atuais para atrair a atenção do público. E é nesse meio que acontece o design gráfico. Então, olha aqui o trabalho da Budweiser quando ela chegou dentro do Brasil.
great times are coming. Esses anúncios da Budweiser são bem legais, foi bem legal porque eles contrataram o will.i.am, né, para poder fazer uma música para a Budweiser, que é Bons Tempos Estão Chegando, né, Great Times Are Coming, porque eles estavam aterrissando dentro do Brasil. Então eles queriam lançar cerveja com um músico que tinha bastante entrada dentro do público brasileiro, e aí isso teria repercussão dentro do país já em festas e tudo mais ao criar uma música. O will.i.am estava lançando um disco na época e aí ele incluiu a música dentro do disco, né? Na verdade, eu acredito até que o disco tenha sido talvez patrocinado ou pago por isso, né? Pela ação da comunicação, e eles criaram o primeiro anúncio tocável, né? O primeiro anúncio reproduzível em toca-vinis. É lógico que é uma mídia restrita, né, a pessoas formadoras de opinião, o vinil, mas a gente podia, se a gente quisesse, destacar da Veja, que foi o anúncio, a revista em que o anúncio circulou, e tocar ele em casa, né? Tocar aquela faixa, aquela música que foi patrocinada pela Budweiser. Sim, essa música irritou, e muito. Só para a gente continuar, né? Então aqui a gente tem mais uma vez forma, conteúdo, design gráfico pensado aí a parte gráfica, né? Adaptação às linguagens. A ideia da interpretação da peça é mais importante que a de decodificação ou a recepção dessa ideia. Então a gente tem que entender que o público-alvo precisa interpretar a peça, ele precisa decodificar a mensagem, tá? Se ele não decodificar a mensagem não chegou no público-alvo dele, tá? Ou se chegou, ela não foi digerida, ela não foi consumida, o produto não foi consumido, né? Trata-se de um processo de articulação de signos visuais que tem como objetivo produzir uma mensagem levando em conta os aspectos informativos, estéticos e persuasivos. Encontramos então no design gráfico em todo lugar onde há palavras e imagens. Design gráfico estampa a paisagem urbana com suas padronagens. Então vamos pegar aqui o calçadão de Copacabana, né? A gente tem uma padronagem, certo? Que representa uma praia do Rio de Janeiro, mundialmente conhecida, que é Copacabana, e que acaba atrelada à imagem do Rio, né? A imagem cenária de uma cidade bela, maravilhosa e etc. E isso acaba sendo representativo quando se trata de Rio de Janeiro. Talvez as pessoas saibam que isso significa Rio de Janeiro, mas não conheçam a bandeira do Rio de Janeiro, para vocês verem a importância e a força que tem uma mensagem que é pensada em termos gráficos, né? E isso vai ser levado para tudo quanto é tipo de plataforma. A padronagem, ela vira produto pela construção simbólica possibilitada pelo design gráfico. Ou seja, quando eu pego o calçadão de Copacabana, eu não sou carioca, não vivo no Rio, mas se eu fui no Rio passar umas férias e tudo mais, você quer levar um pouquinho daquilo ali para casa. Você leva fotos, você leva lembrança, bons momentos com a família, com as pessoas com quem você foi, mas você quer levar aquilo estampado em algum artigo, alguma peça, algum souvenir. E aqui a gente tem um souvenir funcional, a capinha para um smartphone, que toda vez que você pegar essa capinha para o smartphone, você vai remeter aquele bom momento que você teve daquela boa viagem em família. Talvez chegue num ponto onde você troque de smartphone ou a capinha estrague, você não quer desfazer dela porque você quer guardar aquela boa lembrança. Ela fica realmente como um souvenir, como se você tivesse levado um pouquinho do Rio de Janeiro junto com você. E isso vai, por exemplo, nesse caso, para bijuterias, vai para roupa, ele vai acabar se adaptando e se tornando parte dos contextos socioculturais e acaba se tornando um símbolo eterno, né? Todo mundo sabe a padronagem do calçadão de Copacabana. Mesma coisa acontece, por exemplo, em Londres, tem vários signos urbanos nesses termos também. Por exemplo, com a cabine telefônica. Todo mundo hoje tem smartphone, ninguém usa mais cabine telefônica, mas Londres continua mantendo as cabines telefônicas porque elas são símbolos turísticos, elas representam a cidade, tá?
Os ônibus também, todos são feitos e adaptados em cima dos originais. Aqui a gente tem o primeiro, tá? Do lado esquerdo e a adaptação do lado direito, e hoje já existe um novo modelo, mas todos eles seguem esse padrãozinho aqui, porque é isso que foi vendido e representa a cidade de Londres quando se trata de termos de transporte, tá? Os táxis londrinos também são bem conhecidos nesse sentido. Inclusive, a empresa que os fabrica pensa eles para caber até 5 pessoas na parte de trás, além do motorista na frente. São veículos bem grandes, bem espaçosos, né? O banco de trás, que cabe 5 pessoas, ele tem as 3 pessoas e 2 pessoas que são rebatíveis dos bancos que ficam na frente. Que dá para ir confortavelmente todo mundo junto e que tem bastante espaço no caso de carregar malas e outras coisas, tá? Existe um vidro que separa os passageiros do motorista para que você não tenha tanto contato assim com o motorista, e isso resguarda um pouco a segurança e a intimidade do motorista, né? Em Nova York, a gente já tem os táxis amarelinhos, pensados e criados pela Ford, que abastece Nova York com os carros. São os carros oficiais dos táxis de Nova York, tá? Tá. No Brasil, a gente tem os orelhões, né? São os nossos símbolos de telefone público. Isso daqui já teve estampado em praticamente toda a grande paisagem urbana, né? No Rio de Janeiro, tentou readequar os orelhões quando o Rio se tornou cidade-sede das Olimpíadas. Eles tentaram fazer um projeto, né, de um novo orelhão que representasse a cidade, que virasse um símbolo da cidade, e chegaram nisso daí. Mais uma vez, é lógico que pouca gente hoje usa orelhão. A Oi fornecia aqui o Wi-Fi gratuito, tá? Só que uma cidade perigosa como o Rio de Janeiro, duvido muito que alguém tiraria um smartphone do bolso para ficar pegando Wi-Fi gratuito perto de um orelhão, né? A não ser em lugares altamente seguros, mas mesmo assim, volto no ponto. O que é segurança hoje? É subjetivo e cada um tem a sua, né? O conceito de subjetividade. Não sei se eu me sentiria seguro portando um smartphone a céu aberto, dependendo da hora, num ponto no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso daqui? Mostrar para vocês que... Vocês acham esse orelhão bonito? Antes de mais nada, deixa eu perguntar isso. Conversem comigo. Clara, não. Marcela, não. Letícia, diferente, né? Uma forma educada de dizer não. Feio, né? Achei interessante. Moisés colocou, né? Bom, só para vocês saberem, né? Tem mais um bate-papo aqui, deixa eu puxar aqui. Gostei, o Matheus gostou. Esse orelhão, tá? Que teve reprovação total pelo Carioca, é do mesmo designer que projetou este orelhão. Tá bom? Mesma agência de design. Esse orelhão ele teve reprovação de, digamos, quase 100% do público carioca. Ele foi retirado da rua em menos de uma semana. Se não estou enganado, foi em 4 dias. Tá? Por quê? Porque a Oi não queria... Ele levou com a mesa de bar. Oi? Né? Ou não, assim, mesa de bar? Ele, não entendi, ele lembra? Um pouco a mesa de bar? Um pouco mesinha de bar, lembra um pouquinho, sim, tá? Ele foi retirado porque as pessoas não queriam atrelar, né? A Oi não queria atrelar um conceito negativo do Rio, da calçadão de Copacabana, que foi pensado nas ondas do mar, tem curvas muito sinuosas, a um objeto que meio que foi cortado à faca, né? Muito geométrico, né? Muito duro, né? Não tem fluidez como a fluidez do carioca, o gingado do carioca, do samba e etc. Então ele foi retirado porque ele teve reprovação. O mesmo escritório que criou isso daqui, que criou os orelhões, foi contratado para reformar o calçadão do Rio de Janeiro, de todas as praias do Rio de Janeiro. E a maneira como eles pensaram o calçadão foi respeitando, por exemplo, eles tiveram como base o calçadão de Copacabana. Que são essas ondas, essa padronagem preta e branca do calçadão de Copacabana? É meio que a marca que o mar deixa na areia depois que ele invade a areia, depois que ele fica recuado, ele faz essa padronagem. Tá? Então, quando eles criaram os quiosques, eles pensaram também em criar essa padronagem, aonde, visto de cima, você teria uma noção muito grande da onde é o calçadão, da onde começa a praia, entra na areia, para até chegar no mar.
os quiosques seriam essa transição, seria a porta de entrada para a praia, dos pontos de apoio. E o mais interessante é que todos esses quiosques, para poder deixar eles bonitos visualmente, você poder ver o mar, tal, entre um quiosque e outro tem um corredor aqui embaixo subterrâneo, que é onde fica o estoque, justamente para os caras não guardarem o estoque em volta, que era como era antes. Guardava os engradados, as águas de coco, os cocos, né? Tudo em volta, ficava tudo à mostra, exposto, né? Então, eles pensaram isso de forma subterrânea. Até banheiros foram colocados de forma subterrânea, tá? Justamente para isso não tampar o mais bonito, que são as praias cariocas, tá? E respeitando, óbvio, o layout aí do Rio de Janeiro. Essa cultura de colocar as coisas subterrâneas também é uma cultura londrina, né? Londres é uma cidade que é completamente subterrânea, né? O subsolo em Londres ele tem tanto valor quanto a parte que é construída em cima, porque você só pode construir, se eu não me engano, até 2 andares na parte antiga ou 3 andares na parte antiga, tá? Que é uma parte bem extensa. Eu tinha planejado para mostrar para vocês o vídeo, parece que foi feito pela metade e não terminaram, o vídeo do Rio 2016, da candidatura do Rio 2016. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. City of summer and beautiful songs, deep in our soul we place. Rio, we love you all life long, our happy hearts sing and say. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Esse foi o vídeo de candidatura do Rio para ser cidade sede das Olimpíadas 2016, né? E ganhou, né? Não só por conta do vídeo, por conta de vários outros fatores, mas o vídeo é o vídeo de candidatura, é o que você apresenta a cidade para dizer por que a cidade tem que ser sede das Olimpíadas. E aqui acho que a gente tem o espírito carioca colocado, né? A gente tem o samba. Na verdade, o Rio é um pouquinho do que é o Brasil, né? Eles conseguem condensar dentro da cultura carioca um pouquinho do que a gente respira dentro do dia a dia do brasileiro, né? Da representatividade do brasileiro, inclusive do que é vendido da imagem do brasileiro no exterior. Então a gente tem aqui o samba, a gente tem aqui os pontos mais turísticos do Rio de Janeiro, que o mundo inteiro vem para conhecer. A gente tem a Lapa, a gente tem a Roda, a gente tem o Aplauso do Pôr do Sol, a gente tem o bondinho, a gente tem as praias, a gente tem o gingado do Carioca, a gente tem a arte, a gente tem o museu. Só faltou os assaltos. Só passou o quê? Só faltou os assaltos. Faltou. Mas não dá para vender isso, né? Senão não tinha sido cidade sede. A gente tem a arte, a pintura, a gente tem até o esporte paralímpico, né? Até o esporte
ou para esporte, né? E em todos esses contextos estão inseridos diversos tipos de esporte. Por quê? Porque o Rio respira esporte. O Carioca respira esporte. Ontem no Fantástico até mostrou que por conta do coronavírus, né, o calçadão tá vazio, as praias estão vazias, o Rio parou, né? Se a gente olha para esse vídeo, olha o vídeo que foi mostrado ontem no Fantástico, o Rio parou, né? O Rio é uma cidade que respira esporte e tem tudo a ver com as Olimpíadas. E eles acabaram ganhando a cidade sede por conta disso. Eu tinha colocado aqui para vocês o vídeo da Tátil Design, não vai dar para passar ele agora, que fala sobre a marca Rio 2016, porque a marca que foi apresentada no vídeo de candidatura, no que eu apresentei anteriormente, não é a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, tá? Aí depois que ganhou, foi contratada a Tátil, que fez a marca Rio 2016. Se vocês forem no YouTube, digitarem Tátil Design, marca Rio 2016, vocês vão encontrar esse videozinho aí que conta um pouquinho de como a marca foi feita, mas eu quero discutir isso com vocês na próxima aula. Eu só vou tocar um pouquinho porque a gente precisa terminar isso daqui. Meu compartilhamento de tela caiu. Caiu para vocês aí também? Deve ter caído. Sim. Sim, né? Caiu aqui também. Caiu, tá. Então vamos compartilhar novamente. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque eu preciso passar um trabalho para vocês que vocês entregam semana que vem, tá? Coisa rápida, tá? Hoje os produtos de consumo, em sua maioria, não são criados apenas para oferecer qualidade e durabilidade. É fundamental que eles sejam identificados pelo consumidor por meio de reflexos do jeito de ser e de pensar. Ou seja, eu não penso, né, num produto somente pela funcionalidade dele. Eu penso pela representatividade visual que ele tem. Eu penso pela portabilidade dele quando ele estiver na minha mão, quando ele estiver no meu corpo, quando ele estiver dentro do carro, quando ele estiver na minha mochila, quando eu estiver usando ele na rua. Eu penso na forma do descarte consciente dele, na forma como a empresa adota de posicionamento, na maneira que as pessoas que o consomem pensam e agem socialmente. Então, hoje um produto e um serviço, eles se desdobram não só pela razão pelo qual aquele produto nasceu. Então, os designers destacam-se na categoria dos profissionais criativos, vivem numa época em que a estética se tornou prioridade, reforçada por uma confluência entre tecnologia e cultura, né? Daí eu vou para isso daqui, né? O que vocês acham que é isso? Rapidamente. Quem chuta? Espremedor de laranja. Espremedor de laranja. Isso daqui realmente é um espremedor de laranja. Todo mundo sabia? Ai, chocada, achei que era um, sei lá, um alienígena. Não. É um espremedor de laranja. Na verdade, a primeira É da casa fase... da Beyoncé, né? Porque da minha é uma vasilhinha de plástico, mas tudo bem. Da Fiat Palio. Esse espremedor de laranja foi criado pelo Philip Stark, tá? Não é o Tony Stark, tá, gente? São pessoas diferentes. Tony Stark, ele é Homem de Ferro. O Philip Stark, ele criou esse espremedor de laranja porque isso daqui é como mais ou menos os primeiros designers criam os produtos. Eles tinham que ser agradáveis ao olhar. Então, esse produto é novo, ele não é antigo, tá? Como os primeiros designers. Ele deve ter uns 30 anos, esse produto, 20, 30 anos. Mas 20 anos. Ele é novo, 20 anos, 30 anos? É porque os primeiros designers, a gente está falando de gente de 80 anos atrás. Então, os primeiros, ele segue a onda dos primeiros designers, entende? Me sentindo Gente, tô não. chocado. Ele Eu achei segue a onda. maravilhoso. Ele é lindo, ele é lindo. Eu não tinha visto ainda. Já chegou a custar 30 mil reais. Hoje eu acho que ele custa uns 800. Mas já chegou a custar 30 mil reais. Então, esse espremedor de laranja, ele é feito para ser belo, né? Qual que é o pensamento do Philip Stark aqui? Nossos espremedores de laranja, nossos utensílios domésticos, eles ficam guardados dentro de um armário. Por quê? Porque eles não são esteticamente belos. Por que antigamente esses produtos ficavam fora do armário? Porque quem os tinha era de uma família mais privilegiada e porque eles eram belos, eles eram bonitos. A partir do momento em que a gente começa a produzir isso em massa, a forma ela é jogada para escanteio e como o produto fica feio e se populariza, a gente esconde eles, certo? Então, ele tem a intenção de trazer esses produtos para fora do armário novamente, para ele ficar bonito na cozinha, no lugar de destaque, né? Eu espremo a laranja, o suco cai dentro do copo sem respingar em volta, tá? E as sementes, elas ficam nessas perninhas de cima, né?
esses vincozinhos de cima não caindo dentro do copo. É lógico, né, que vale lembrar que isso daqui não é nada prático, né? Provavelmente quem pode comprar um espremedor de laranja desse não espreme a sua própria laranja. Então, ou ele é um objeto que, para bom entendedor, meia palavra basta, de design ensinado, em que as pessoas que fazem parte daquele círculo social vão ver e dizer, uau, esse cara conhece o Philip Stark, ele tem utensílios do Philip Stark dentro da casa dele. Ou realmente ele usa isso daí... 8 minutos, professor. 8 minutos, sim, obrigado. Ou isso é realmente algo que não vai ser utilizado por ele e uma hora vai ser jogado para escanteio porque tem coisas mais práticas do que isso, né? Essa cadeira é a cadeira Louis XVI, feita à mão, com tinta de ouro, bordada, e ela tem várias releituras ao longo da história, né? Essa é uma releitura delas, mais tradicionalzinha, mas ainda com um visualzinho mais antigo, e essa é a releitura que a gente mais conhece também, feita pelo Philip Stark. Essa é uma das cadeiras que a gente mais encontra dentro de eventos, festas de 15 anos, formatura, casamentos e etc. As festas, né? Eventos em geral. Por que ela é transparente? Ela adota esse design tradicional da Louis XVI e ela é transparente porque a cadeira, muitas das vezes, ela toma a imagem visual da festa. Você não consegue enxergar a festa. Os pratos, a mesa, os talheres, o forro, a decoração. Então, a ideia é que ela transpareça de uma forma dentro do evento que a gente não a enxergue. E aí, dessa forma... Ela ficou com esse modelo mais clean, então. Isso, mais invisível, justamente para desaparecer dentro da festa, porque o formato dela já é muito tradicional. Então, entende-se, tá, que quem trabalha com isso, ou quem entende sobre o assunto, vai saber que ela foi inspirada na cadeira Louis XVI, que já tem o seu formato mais do que utilizado por vários designers. A inovação aqui, a criação aqui, está em deixá-la transparente, para ela ficar invisível dentro do estabelecimento. Você poder sentar de uma forma confortável, mas ao mesmo tempo você conseguir enxergar o restante da festa. A Sem falar que o Coca-Cola, braço dela é bem diferente também. sim, sim. A Coca-Cola acompanhou isso também ao longo da história, né? A primeira Coca-Cola de rolha aí do lado esquerdo foi o primeiro frasco da Coca-Cola. Eu tenho algumas dessas garrafas. Sim. A Elas foram Coca-Cola me mandou em vendidas. comemoração ao aniversário dele, depois eu mostro. Sim. A primeira, ela foi utilizada em cima do tubete de remédio, né? Porque ela nasce dentro de farmácia como xarope para tosse. Daí, quando ela começa a ser comercializada de forma gaseificada, ela recebe tampa, a segunda. A terceira, esse formato violãozinho que vocês estão vendo aí, é para com que a garrafa surgisse dentro de um formato onde, quando colocada dentro de um freezer ou dentro de tonéis com gelo, na hora que você enfiasse a mão, você conseguisse tirar primeiro a Coca-Cola, no caso da pessoa pedir a Coca-Cola. E aí você diminuía o tempo de espera entre o consumidor e o refrigerante, tá? Por isso que ela adotou esse formato. E aí o último formatinho aí com o rótulo vermelho, ele tem um formato mais padrão, e ele se encaixa perfeitamente junto ao copo, formando coca, copo, coca, copo, coca, coca, e uma parede com os produtos deles. Depois, o design tem uma segunda fase que busca funcionalidade, ou seja, não é mais só o design, a forma. Eu tenho que pensar também na funcionalidade, em poder empilhar várias cadeiras para facilitar o transporte, livros que podem ser colocados numa cadeira de leitura. Meu Deus, que linda! Volta lá, professor, tirar uma Muito foto. legal, né? Isso está disponível para vocês. Eu amei. Pronto. Uma dessa. E a cadeira Louis XVI, ela começa a ganhar cores, tá? Porque você começa a ter necessidade de adaptar aquilo em relação à decoração do estabelecimento também, das festas que você faz. Hoje, a beleza ela passa a ser prioridade para o consumidor, ou seja, o consumidor quer aquela beleza, ele quer a forma, ele quer a textura, ele quer o design, ele quer a funcionalidade. Então, não basta ser um smartphone. Eu tenho que ter um smartphone que seja elegante ao olhar, que transpareça a funcionalidade dele, que vá além, que seja o jeito, que seja a forma como a gente usa, que seja bom de se portar perto das pessoas, no ciclo social, no ambiente aberto, que tenha visibilidade. Ele não basta ser ergonômico, ele tem que ser funcional. Eu tenho que poder, quando eu termino de usar o mouse, esconder o compartilhador do Bluetooth, tá? Então, essa cadeira, por exemplo, de Sérgio Rodrigues, né? É uma cadeira que aguenta até 150 quilos e ela tem a possibilidade de você emborcar a madeira, ela não tem nem um estofadinho, nada. A princípio, ela parece super dura, super rígida, mas na verdade ela é extremamente confortável, tá? Uma madeira de hidratação, enfim.
tem todo um contexto aí que a gente pode voltar. Nosso tempo está terminando e eu quero finalizar aqui com vocês. Por que a gente está trazendo isso tudo? Porque o consumidor hoje ele almeja o belo, ele almeja a aparência e ao mesmo tempo uma experiência em design, em cultura, que esteja na comunicação e que reflete uma mudança cultural onde ele está inserido. Essa cadeira, por exemplo, ela é dos irmãos Campana, chama cadeira favela. Ela é feita com tapume de empreendimento imobiliário, ou seja, de madeira reaproveitada, tá? E, de novo, ela parece desconfortável e tudo mais, mas ela é altamente confortável, porque a madeira recebe tratamento e etc, né? Aqui a gente está fazendo um fechamento. Essas coisas a gente já falou. Tá. Deve-se, então, compreender que a criatividade, num produto de comunicação, ele precisa encontrar diferenciais em todos os processos que fazem parte da sua construção. E que o discurso atual, em sua predominância visual, exige um conhecimento muito específico para se desenvolver trabalhos diferenciados, que resultem em soluções de comunicação que sejam ousadas e eficientes, que sejam criativas. Então, aqui está o resumo de tudo que a gente falou desde o início do semestre, né? A gente tem a forma, a gente tem a criação de conteúdo, a gente tem a linguagem, a gente tem o formato e a gente tem o processo criativo, brincando aí com a ideia da reciclagem nos mictórios, tá? Esse vídeo também passa na próxima aula, que a gente não vai ter tempo para falar sobre ele. Anúncio da Colgate. Algo que só a Colgate tira, o fio dental, né? O alfacezinho lá no meio do dente do galã. Aqui é a morte vindo buscar, mas o cara malha, ele está na academia e faz yoga para poder se esconder ali no pedacinho do armário, né? É um anúncio de uma academia, um anúncio de academia. Tá. Aqui eu tenho outro anúncio do supermercado Tesco para mostrar para vocês. Perdão, vai ficar para a próxima aula também. A próxima aula eu juro que eu volto nesses anúncios, tá? Por que eu estou correndo aqui? Porque eu preciso deixar essa perguntinha com vocês para vocês responderem e entregarem na próxima aula. Eu vou abrir dentro de atividades uma tarefa, vocês vão responder essa pergunta e postar para mim na próxima aula. Em grupos de até 5 pessoas, responder essa pergunta com base de todas as nossas discussões e no nosso primeiro capítulo da apostila, que foi o que a gente discutiu aqui. Como o profissional de criação deve se comportar perante o mercado saturado de mensagens publicitárias para fazer a comunicação das empresas chegar até seu público-alvo e o potencial de forma criativa. Então, responder essa perguntinha dentro de todas as discussões que a gente fez e da parte teórica que foi disponibilizado para vocês na apostila, especialmente no capítulo 1. Pode ler o capítulo 2 também, que vai ajudar a responder isso daí. Tudo bem? Ok. Sim. Então, ótimo. Bom, gente, a gente tem menos de 1 minuto, logo a ligação vai cair. Então, fica aí, printei a tela, já sei quem estava aí, quem participou da aula, vou dar a presença para quem estava aí. O material vai ficar disponível depois para vocês em formato de gravação para vocês reverem, tá bom? Vocês mesmos que escolhem os grupos, tá? Eu não interfiro nisso. Gente, muito obrigado por tudo. Logo, logo nossa conexão cai, tá? A gente está finalizando às 10h06. Obrigado, foi ótimo como sempre. Desculpa pouco hoje, mas é porque obrigado. Hoje eu estou me sentindo um pouco mal, acho que eu não estava muito entusiasmado, tá? Me perdoa aí. Espero que vocês sejam bem. Semana que vem a gente se vê aí de novo, tá? Foi top. Obrigado. Foi muito bom. Fico Tchau, feliz. professor. Melhor. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, Álvaro. Obrigado. Até mais.